e um bom dia a todos vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre a nossa sexta lição, que fala cujo título dela diz assim: Na salvação, o novo nascimento. Então nós vamos estar falando de como nós nascemos de novo, de como nós nos transformamos e ganhamos uma nova vida. Nosso texto bíblico está em João 3, do 3 ao 8. Nosso destaque nos fala assim: Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus e não nascer de novo. Que está em João, capítulo 3, versículo 3. Hoje nós vamos estar falando sobre essa rica aula e estudando um pouquinho de como nós vamos nos transformar em novas criaturas. Nosso texto diz assim: Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Este versículo mostra que Deus não foi pego de surpresa quando o pecado adentrou ao mundo. Lembra daquela qualidade divina que estudamos na lição 2? A onisciência, isto é, Deus conhece todas as coisas antes de acontecerem. Diferentemente de nós, Ele conhece o passado, o presente e o futuro, antes de o pecado entrar no mundo. Então, se o Senhor ele conhece todas as coisas, Ele nos conhece, mesmo antes de nós termos nascido. Ele sabe acerca do pecado, de tudo que o homem faz, de tudo que o homem atenta. E aqui diz assim: E antes mesmo de o mundo ser criado, o Pai havia planejado entregar o seu Filho em lugar da humanidade. Ele conheceu todas as coisas, tanto a consciência da liberdade do homem, quanto a motivação das suas escolhas. Não é assim? Quantas vezes eu vou falar até mesmo de mim? Porque quantas vezes, adolescente, nossos pais nos falam, nos dizem o que fazer, como fazer, e nós não damos ouvidos, nós não obedecemos. Eu procurava sempre fazer aquilo que a minha mãe falava, né? Mas tinha certos tempos que a gente fala assim: eles falavam alguma coisa assim: mas isso foi no seu tempo. E hoje não é diferente. Você responde a mesma coisa para o seu pai, para sua mãe: mãe, mas isso era no teu tempo. Hoje é diferente. As coisas mudaram, mas não mudaram para nós. Nós continuamos tendo que ter obediência, reverência, temos que ter temor, temos que respeitar os nossos pais, os mais velhos, aqueles que vão nos indicar o caminho, que vão nos dizer, porque eles já passaram. Como eles já passaram, eles tentam passar para nós o melhor daquilo que eles aprenderam. E assim é a palavra de Deus. Deus, quantas vezes usou homens, mulheres, para falarem, e o povo não dava ouvido. Quantas vezes o Senhor teve que fazer com que o povo prestasse atenção na sua palavra. Era preciso que o Cordeiro de Deus morresse em nosso lugar. Sim, ele era uma pessoa pura, inocente, amorosa. E ele morreu no lugar do pecador. A expiação.
Espiar o quê? Para compreendermos o valor da morte de Jesus de Nazaré, sua conexão com a nossa realidade de pecado e salvação da vida, através da cruz do Calvário, precisamos saber o conceito de expiação. Segundo o dicionário bíblico, Wycliffe, a ideia básica da expiação está ligada à reparação de um mal, a satisfação das exigências da justiça por meio do pagamento de uma penalidade. Logo, a expiação é o sacrifício cuja finalidade é a de reparar os pecados da pessoa, ora, cometidos. A ideia de sacrifício é universal. Também agora nós vamos falar tópico sobre a morte substitutiva de Jesus. Que no Antigo Testamento, os sacerdotes apresentavam uma série de sacrifícios para salvar o povo e a si mesmos. Eles sacrificavam touros, bodes e ovelhas. Certa vez, o rei Salomão fez um incrível culto de sacrifícios de animais para pedir perdão a Deus e consagrar um templo. Imagine um estádio de futebol cheio de touros e de ovelhas, sendo sacrificados por intensos 14 dias. Mas hoje não precisamos mais disso. Não precisamos mais fazer esses sacrifícios. Porque hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Porque através de Jesus Cristo, que morreu por nós e derramou o sangue puro dele, ele cumpriu tudo aquilo que o Pai havia proposto a ele. Ele não desistiu. Ele poderia, mas não desistiu. E ele, quando ele morreu, o véu rasgou e ele nos deu entrada ao trono celestial do Pai. E hoje nós não precisamos mais estarmos matando animais para oferecer ou trazendo qualquer outro tipo de oferenda para botar no altar. Não. Nós só precisamos aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Aí você vai ver como as coisas vão mudar, como as coisas vão ser diferentes. Porque a palavra nos diz que se nós cremos e formos batizados, nós seremos salvos. Aqui também, alunos, nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo quando fala conosco, que nos diz, ele nos direciona, ele nos mostra o caminho. Se você parar para ouvir, você vai ouvir aquela voz tão doce e suave a falar no teu ouvido. Eu nasci de novo, tá no nosso tópico e último. Diz assim, o texto de referência para a nossa lição conta a história de um mestre judeu, um fariseu, e de nome Nicodemos, que dialogou com Jesus num certo lugar da Galileia. Ele reconheceu que o Nazareno era mestre e que Deus era com ele. Mas Nosso Senhor não se deixou levar pelo elogio. Logo depois ele respondeu, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando, porque ele estava com a sua mente ligada na lei, no mundo das concepções terrenas. Para nascer de novo, o homem deve crer que Deus enviou Jesus, Cristo, a fim de que não perecemos, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho,
para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O resultado dessa entrega de Deus, Pai, é a vida eterna. O que nós precisamos é nos arrepender, é nos humilhar, reconhecer que não somos nada se não fosse o sacrifício de Jesus. Nós temos que saber o que é certo e o que é errado, o que podemos e o que não podemos fazer. Arrepender-se de todo o coração é crer que tudo o que o evangélico disse que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo, é a mais absoluta verdade. Crer que ele enviou a Jesus para nos salvar. Na verdade, somos pecadores que precisamos de um Salvador. Precisamos de Jesus. Quando nascemos de novo, não significa que nunca mais pecaremos, pois somos falíveis e de carne e osso. Mas temos o Espírito Santo que nos conscientiza, como eu já falei, dos nossos pecados. E é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está à destra do Pai, como nosso advogado, fiel intercedendo por nós, em todo o tempo, em todos os momentos da nossa vida. Adolescente, você já parou para pensar que o melhor que nós podemos fazer é obedecer, é nos entregarmos de coração e aceitarmos verdadeiramente a Jesus? Esse ser divino que se tornou homem, que desceu à terra para nos dar a salvação. Pensa e reflita nisso durante essa semana. Que você possa ter uma semana abençoada. Uma semana cheia da graça do Senhor. E responda. Nicodemos era um dos sacerdotes do templo? Quando nascemos de novo, significa que nunca mais seremos pecadores? São essas duas perguntas que eu deixo para você. Espero que você tenha entendido e que você possa pegar a sua Bíblia durante essa semana e refletir e ler sobre essa passagem. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, nós te louvamos e te damos graças, Senhor, nesse dia. Abençoa, Pai, a classe Joias de Cristo, cada adolescente, cada professor, os nossos líderes da EBD, Senhor, os nossos pastores, as nossas famílias. Nos dê uma semana abençoada e um domingo maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus, eu entrego a minha oração. Amém e amém.